Ezequiel capítulo 37. Diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, o profeta tem uma visão. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e a mão do Senhor o levou a um vale que estava cheio de ossos. Deus leva o profeta a um vale que parecia um cenário pós-guerra, porque naquela época eles lutavam com espadas, né? Então imagine, por exemplo, na luta lá de Gideão, eram 120 mil homens. Quantas lutas houveram em que milhares de homens morreram a fio de espada? Então imagina um vale, milhares de pessoas ali, soldados naquele vale, e espada, e no final, quantos milhares de pessoas caídas. Deus leva o profeta numa cena dessa, num vale que estava cheio de ossos, e os ossos estavam sequíssimos, diz a Bíblia. Deus então pergunta ao profeta: esses ossos podem voltar a viver? Tu o sabes, Senhor, tu o sabes. Então profetizei, ou seja, o profeta profetizou como o Senhor lhe ordenara. Acho interessante que uma coisa é a visão que Deus dá ao profeta, a outra coisa é o que o profeta vai falar ao povo. Então Deus mostra ao profeta o que de fato está acontecendo. O profeta não vai falar com o povo sobre ossos. Deus mostra aquele vale para ele cheio de ossos apenas para figurar, apenas para dizer a ele o que está acontecendo com o meu povo. Eu quero que você veja esses ossos. Então Deus conversa com o profeta e diz exatamente como está a alma do meu povo, como está o coração do meu povo. Eles estão cativos. E a maneira mais fácil que Deus encontrou para mostrar ao profeta como o povo estava é levando ele a um vale cheio de ossos. Mas acontece algo interessante aqui, que eu queria compartilhar com os irmãos. O profeta libera uma palavra sobre os ossos. Ele diz: eis que porei tendões sobre vós, eis que porei carne sobre vós. Deus falou tudo o que ele ia fazer. Mas enquanto o profeta profetizava, diz a Bíblia que os ossos começaram a se movimentar. Houve um grande barulho, houve um alvoroço, diz algumas versões. Os ossos se movimentaram enquanto o profeta profetizava. Mas o profeta não disse ao osso o que ele devia fazer. O profeta não disse ao osso qual era a sua parte no corpo, onde ele devia se posicionar. O profeta só disse o que ia acontecer depois.
É como se os ossos, ouvindo a palavra, entendessem o que eles precisavam fazer para que aquilo que Deus estava liberando acontecesse. O profeta libera a palavra, os ossos começaram a se movimentar. E o que eu quero dizer essa noite para você? É um tempo de nos movimentarmos. Deus tem liberado palavras sobre a sua igreja. E olha, deixa eu te falar, é a igreja do Senhor. Não importa qual pensamento você tenha da igreja, não importa como você tem visto a igreja. Se você olha e de repente vê um vale de ossos, se você não tem mais esperança, se você acha que acabou, não importa. Eu tenho uma coisa para dizer: o corpo de Cristo está se movimentando para receber o que Deus tem. E vai se movimentar e vai se posicionar, concorde você ou não. Deus tem liberado palavras sobre a terra, Deus tem liberado palavras sobre cidades, Deus tem liberado palavras sobre esse ministério. E se você prestar atenção, está havendo uma movimentação para que se cumpra a palavra, sem que você perceba às vezes, mas há um barulho. Deus sempre faz questão de algo acontecendo. Você precisa prestar atenção. O osso, ele não se movimenta em silêncio. Não, o barulho é para mostrar o que está acontecendo. O barulho é para chamar a atenção do que está acontecendo. E os ossos então fazem isso. Primeira coisa que eu aprendo aqui, que eu e você, diante de uma palavra que Deus tem liberado, hoje eu quero te chamar o seguinte: comece a se movimentar de acordo com aquilo que Deus tem falado. Porque Deus não restaura um corpo fora do lugar. Imagine os ossos de José, todo dentro de uma caixa. Como deviam estar todos fora do lugar, porque era uma caixa colocada sobre os ombros dos seus irmãos, diz a Bíblia. Imagina agora Deus liberando a palavra: olha, esses ossos vão voltar a viver. E os ossos começam a se movimentar, formando o quê? Um posicionamento de corpo. É necessário que nos posicionemos como corpo de Cristo para receber aquilo que Deus tem dito à sua igreja. Deus não vai dizer: ó mão, o seu lugar é aqui, ó pé, o seu lugar é acolá. Ó não, Deus já formou um corpo. Há dentro de você uma direção, há dentro de você um propósito, há dentro de você um chamado que diz qual é a sua posição no corpo. Então quando Deus diz que vai fazer algo, você precisa correr e se colocar neste lugar, porque senão você é uma peça fora do corpo. Para que serve uma mão fora do seu lugar? O corpo vai movimentar sem ela, inclusive. Agora Deus quer que o corpo esteja faltando um pedaço? Não, em hipótese alguma. Mas a primeira coisa que eu aprendo aqui é que a movimentação, o posicionamento depende de mim e depende de você. Depende de mim e depende de você. Buscarmos nos posicionarmos. Qual é o meu lugar no corpo? Para que Deus me chamou? Qual é a minha missão? Qual é a minha função no corpo? Este é o lugar que eu preciso procurar. Porque eu faço parte. Deus não te chamou, irmão, assim, para ficar inerte. Não, Deus te chamou para um propósito. Todos nós fazemos parte de um corpo. Então, todos nós temos uma função, uma missão e uma posição nesse corpo. Todos nós temos. Todos nós recebemos um dom. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui, que é preciso nos movimentarmos. Os ossos se movimentaram para receber aquilo que Deus tinha dito. Ossos, os ossos, irmãos, ossos são como eu conversava com o pastor Klaus, os ossos são a estrutura do corpo. Não adianta quanto músculo você tenha, você precisa de ossos para sustentar tudo isso. Ossos então são a estrutura do corpo, assim como os fundamentos são a estrutura da igreja. São os fundamentos a estrutura da igreja. Os fundamentos são para o corpo de Cristo, a sustentação, o alicerce, assim como os ossos são para o corpo humano. Fundamentos. Então por isso eu te reafirmo, não importa o que esteja acontecendo com a igreja de Cristo Jesus na terra, ela foi edificada sobre fundamentos, e ao ouvir a sua palavra, os fundamentos estão sendo ajustados, cada um no seu lugar, e vai receber sim, tudo aquilo que Deus tem liberado, irmãos. A igreja do Senhor Jesus, nesta cidade ou nesta nação, foi estabelecida sobre fundamentos. A palavra foi ministrada, as escolas eram valorizadas, as orações eram valorizadas, o ensino era
valorizado. O que tinha valor eram os fundamentos, pastor Max, pastor Alex. O ensino tinha valor. A oração era prioridade. Os irmãos andavam em unidade. Então eu não posso admitir que uma igreja edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, onde Cristo sempre foi a pedra angular, que esse corpo não será ajustado, porque a Bíblia diz que ele será ajustado. A Bíblia diz que é assim. Então, irmãos, mesmo que aquele lugar que você olha esteja frio, aquele lugar que você olha e parece que esteja morto, ali foi edificado sobre fundamentos. Tem Bíblia ali, tem palavra de Deus ali, tem oração ali. Sabe o que está precisando? Conversei com o pastor Marcos sobre isso. Precisando que o profeta acredite. O profeta de hoje, quando Deus levar, olha a visão, deixa eu te mostrar o que está. Pode esses ossos? Claro que pode, Senhor. Claro que pode. Para o Senhor não há impossíveis em todas as suas promessas. O Senhor prometeu que vai levantar, vai levantar. O que não pode, o que não podemos ter é dúvida no nosso coração, de que não importa o quão morto esteja, Deus vai levantar novamente, e Deus vai colocar um exército de pé nesta terra, e um exército muito numeroso, diz a Bíblia. Irmãos, eu tenho 40 minutos desde que eu tomei a palavra, para poder te dizer aquilo que eu tenho meditado há meses. Há meses. Minha esposa sabe, eu fico 3 meses num versículo da Bíblia. Nos últimos 4 meses, eu estou em 3 versículos. Rogo, pois eu, prisioneiro de Cristo, que andeis do modo digno da vocação com que fosse chamado, com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. 4 meses, só meditando nisso. E outro dia, eu fui meditar o versículo 13 de Efésios 4. Versículo 13: até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Eu passei 48 horas repetindo esse versículo. 2 dias. Até que todos nós cheguemos à unidade da fé. Eu dormi e acordei repetindo isso. Até que todos nós cheguemos à unidade da fé. É com esta certeza que eu subo aqui. Ó, levanta tu que dormes, são palavras, sabe, de alguém qualquer. Não, são palavras de Cristo, são palavras do Espírito Santo. Levanta tu que dormes, desperta de dentre os mortos, porque Cristo te iluminará. É a palavra de Deus. Ele vai fazer isso. Deus está abrindo sepulturas. Deus está abrindo sepulturas. Deus está trazendo vida onde ninguém mais acredita que tem vida. Deus está fazendo isso. Deus está enchendo o coração de uns jovens, irmãos, que a fé, a ousadia desses jovens é algo que é um negócio que eu acho que não sei se a terra já viu. A convicção com que esses jovens vão profetizar. Quando Deus dá visões a esses jovens, com qual convicção eles veem isso que Deus tem mostrado. Deus está abrindo sepulturas. O que mais eu aprendo aqui? Aprendo que quando se coloca de pé, a Bíblia diz que é um exército muito numeroso. E eu já disse aqui, exército fala de unidade. Exército fala de um comando, uma direção, uma só luta, uma só guerra. Não é isso? Exército fala disso. Deus está levantando um povo que caminha na mesma direção, irmãos. Deus está levantando um povo unido. Deus está levantando um povo que tem entendido o propósito e tem caminhado nessa direção. Um exército muito numeroso Deus tem levantado. Então Deus tem tirado essas pessoas deste lugar. Deus tem tirado essas pessoas dos vales. Deus tem tirado pessoas da sepultura, como Ele prometeu aqui. Versículo 13: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Mas quando a nossa sepultura foi aberta?
Efésios capítulo 2, ele diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andáveis outrora. Ele vos deu vida. Você estava morto por causa dos delitos e pecados. Você estava morto. Ninguém dava nada por você. Mas diz a Bíblia que Ele nos deu vida. E juntamente com Ele nos ressuscitou, diz a Bíblia. Sabe, quando Efésios diz, o apóstolo Paulo diz que quando Ele levou o cativo, o cativeiro, que quando Ele ressuscita, nós fomos ressuscitados também juntamente com Ele. Esta palavra de Ezequiel é assim como é a palavra para a igreja. Essa palavra de Ezequiel já se cumpriu na nossa vida. Você precisa entender que este vale já ressuscitou. Nós não estamos mais mortos, não. Nós estamos vivos. O que Deus tem nos chamado é um posicionamento, é diferente. Nós precisamos nos posicionar. Porque o que aconteceu em Efésios já está feito. Diz a Bíblia que quando Ele ressuscitou, nós então ressuscitamos com Ele. Agora, nós não andamos mais segundo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. Não há mais espaço para isso. Você não pode mais ser guiado pelos seus desejos, por aquilo que o seu corpo anseia, por aquilo que o seu coração deseja, aquilo que a sua carne tanto quer. Você não pode mais ser guiado por isso. Diz a Bíblia que isto era antes de você ser ressuscitado com Cristo, nos quais andáveis outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida, e juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, acima de todo o principado, de toda a potestade, de todo o governo, de todo o nome que se nomeia, tanto neste século como dos séculos vindouros. Essa é a nossa posição, pelo amor de Deus. Não é mais fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Se você ainda faz o desejo da sua carne, enquanto a palavra é ministrada, eu te convido a sair da sepultura. Saia e comece a andar naquilo que Cristo fez por você. Porque se você ainda anda segundo a carne, fazendo a vontade da carne, você precisa acordar, porque essa sepultura já foi aberta. Precisa se levantar. Porque Deus não fez isso à toa, Deus fez isso por um propósito. Outra coisa, como devemos andar então? Como andam aqueles que foram ressuscitados com Cristo? A pastora Joânia pregou aqui. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ela pregou quinta-feira. Vós sois reinos e sacerdotes, nação santa, povo escolhido. Propriedade não é apenas propriedade, não, porque tem uma palavra, propriedade exclusiva. Significa que nem dividido você é. Propriedade exclusiva de Deus. O versículo 10 ele vai dizer: se vocês não eram povo, vocês não eram nada. É o que Pedro vai dizer. Mas agora vocês são povo. Agora vocês são sacerdotes, vocês são reinos, vocês são nação santa. Vocês agora são um povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para quê? Tem um porém, sempre tem um porém, tem uma vírgula, né? Aprendi aqui também quinta-feira. Vírgula. Esse estudo, pastor João, eu faltei. Hein? Vírgula, tem um porém. Muito bom. Se eu parar até aqui, você dá glória a Deus, pula. Rei sacerdote. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem um propósito, para você proclamar. Não foi de graça. E não é de graça para você. A salvação é de graça, mas a santificação tem um preço muito alto. Você foi salvo pela graça, mas para se manter santificado, você precisa pagar um preço muito alto. E eu quero te falar um negocinho.
uma coisa pequena. Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual você vai para o inferno. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, diz a Bíblia. Moisés, reúne o povo todo. O povo quer ouvir o que eu tenho para dizer? Reúna todo o povo, Moisés. Levítico capítulo 19, versículo 1. E diga ao povo o seguinte, Moisés: sede santo, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Pedro, não, o povo está embriagado, não, isso é o Espírito Santo, isso é para se cumprir o que disse o profeta Joel, para que disse Davi. E aí ele começa a pregar e diz: olha, escrito está, sede santo, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo, sem a qual ninguém verá o Senhor, diz a Bíblia. E não haja em vós nenhuma raiz de amargura, diz a Bíblia, que brotando vos contamine e vos separa da graça de Deus. Jesus é a graça. Hebreus 4,16, entrai com confiança diante do trono da graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Não vem das nossas obras, para que não venhamos nos gloriar. É Jesus que nos salvou pela graça. Não é isso? Mas ele diz o seguinte: não haja em vós nenhuma raiz de amargura, porque se isso brotar no coração de vocês, vocês serão separados da graça de Deus. Como é que pode você ainda guardar rancor no seu coração? Ainda há espaço para ódio no seu coração? Ainda há espaço no seu coração para amargura? Ainda há espaço para você manter guardado alguém que te ofendeu? Ter um lugar especial no seu coração, onde todos os dias a pessoa faz questão de lembrar? Parece um amuleto, ou uma coisa que ela tem que lustrar todo dia? Todo dia. Tem gente que todos os dias se lembra do que alguém fez a ele de mal. Todo dia ele lembra. Perde o sono por causa das ofensas. Perde o sono por causa de uma traição. Perde o sono por causa dessas coisas. Não haja em vós nenhuma raiz de amargura, que brotando vos contamine. O corpo é contaminado pela amargura, diz a Bíblia, e vos separe da graça de Deus. A falta de perdão, a amargura, o ódio nos separa da graça, nos separa de Jesus Cristo. Não pode. Ele nos ensinou a orar dizendo: Pai, perdoa assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não pode haver mais lugar no seu coração para esse tipo de sentimento. Essa é a segunda coisa. Se existe alguma coisa triste no seu coração, alguma coisa que tem trazido amargura, se há alguma falta de perdão, alguma falta de conserto, não interessa qual que é o motivo, você não vai conseguir convencer o Espírito Santo que você tem um motivo plausível, que seja maior do que o Cristo fez na cruz por você, para justificar você guardar isso em seu coração. Você precisa tomar uma decisão, porque perdão é uma decisão, não é sentimento. Perdão você decide, a cura vem depois, mas o perdão tem que ser imediato. O perdão são palavras, sabe, frutos de um coração que entende o que Cristo fez por mim, e eu tenho a obrigação de tratar o irmão da mesma forma, a obrigação de tratar as pessoas da mesma forma. Então não haja em vós nenhuma raiz de amargura, que brotando vos contamine e vos separe da graça de Deus. Olha o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Eu já mencionei aqui. O apóstolo Paulo, então, quando escreve aos Efésios, no capítulo 4, ele diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro de Cristo. Eu não ia dizer o cara, mas o homem de Deus está preso. O grande homem de Deus está preso. E ele diz ao povo de Éfeso: rogo-vos, pois eu, que estou preso, que andeis no modo digno da vocação com que fosse chamado. Vocês foram vocacionados para andar dessa forma. Ele diz:
há dentro de vocês. O Espírito Santo, irmãos, é o Espírito da unidade. Ele é o promotor da unidade. Ele é o que nos liga a Cristo. Onde há a presença do Espírito Santo, não tem como não ter unidade. Não tem como haver divisão onde há a presença do Espírito. Então ele diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro de Cristo, que andeis no modo digno da vocação com que fosse chamado, com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Agora ele continua dizendo o seguinte: esforçando-vos diligentemente. Precisa haver um esforço da nossa parte. Não é uma vida normal, não, é uma vida de esforço. Eu preciso me esforçar e com diligência por preservar a unidade do Espírito. Isso eu não vou conseguir de maneira muito fácil. Eu vou precisar me esforçar para isso. Eu passei 4 meses orando só isso, e Deus não me deixava pular o versículo. Em hipótese alguma. Sabe como é que Deus me impede de decorar o próximo versículo? Eu não consigo, simplesmente. Ele tira a capacidade. Sério, pastora, você ri, né? Ele tira a capacidade. É sério, eu leio 200 vezes e não consigo. Eu preciso ficar parado 3 meses. 3 meses, 4 meses, até que um dia eu entendi. Num culto que teve aqui no domingo, eu estava vindo para o culto, e aí o Espírito Santo, então, vocês foram vocacionados para andar em unidade. A partir daquele dia ele liberou para eu decorar todo o resto. Aí eu li assim, tudo parece que já estava decorado. Fomos vocacionados para andar em unidade. E ainda continuando a questão de como devemos andar, eu queria ler com você Zacarias capítulo 8, versículo 16 e 17. Eis, portanto, o que deveis fazer. Lembre que eu falei o quê? Cadê aqui o título? O que devemos fazer, né? Eu coloquei. Eis, portanto, o que deveis fazer. Falar a verdade cada um com seu próximo. Julgai com sabedoria e paz nos tribunais. E ninguém trame em seu íntimo o mal contra o próximo, tampouco ame o juramento falso, nem a mentira, porquanto eu rejeito todas essas malignidades, declara Yahvé. E outra versão vai dizer que eu abomino. Até 17. Diz que ele abomina. Provérbios capítulo 6 diz que há 6 coisas que aborrece o Senhor, e a 7ª ele abomina. 6 coisas aborrece o Senhor. Dentre elas está a falar a mentira. A 7ª coisa é o irmão que semeia contenda entre irmãos. Eu nem vou entrar nesse mérito. Abominação, diz a Bíblia. Ele diz que tem algo que me separa da graça, me separa do amor. Agora ele diz que tem algo que ele abomina. Abominação, irmão, não é algo que nos separa de Deus, não. A abominação, ela não chega nem perto de Deus. Porque se chegar é fulminado. Abominação ao Senhor. Irmão que semeia contenda. Você viu o que está acontecendo lá? Você viu isso? Você viu aquilo? Você viu não sei o quê? Irmão, pelo amor de Deus. Isso não acontece aqui, glória a Deus. Mas há lugares que parece que a contenda, ela reina. Você vai ouvir o povo, de cada 10, 9, irmãos, é fofoqueiro. Ó, Deus me perdoe pelo que eu vou te falar, mas eu tenho que te falar. Não dá para entender. Deus que me perdoe pelo que eu vou te falar, mas eu tenho que te falar. Então você não tem que falar. Hã? Você tem que falar? Não, não tem que falar. A Bíblia diz que tudo que sai da sua boca, da minha boca, deve servir para edificação. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas o que serve para edificação, diz a Bíblia. É torpe? Não serve para nada? Ah, irmão, se Gabriel viesse igual fez com Zacarias, já imaginou quantos de nós amanhã estaríamos mudos? Já parou para pensar nisso, como Deus é misericordioso? Você continua falando besteira e continua falando? E Ele não tira a voz? Em compensação, cada vez que você libera uma frase, você vai pagar por ela. A sua conta está ficando alta, viu? Salvação Ele pagou. As consequências do que você fala, não. Quando você pedir perdão, Ele vai te
perdoar, mas as consequências você vai ter que cumprir com elas. A vida e a morte estão no poder da língua, diz Provérbios 18, 21. Aquele que... Como é que é? A vida e a morte estão no poder da língua, aquele que bem utiliza, né, come do seu fruto. Tiago disse que uma única faísca, fagulha, bota fogo numa floresta inteira. Você vê que uma única fala sua, uma frase sua, o que ela pode fazer? Ela pode destruir um povo inteiro, irmãos. É o que Tiago disse. Uma frase pode destruir um ministério. Uma única frase. Sabe por quê? Porque quando ela começa, aí o irmão que está todo bonitinho, lutando para andar em santidade, você pegou ele no meio do caminho e falou com ele algo, ele começa a meditar sobre aquilo, daqui a pouco vira, sabe o quê? O Espírito Santo se aborrece, diz a Bíblia, e aí ele se afasta. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. E esta é uma das coisas que ele diz que aborrece. É os irmãos que fazem essas coisas. O que devemos fazer? O que devemos fazer? Efésios capítulo 4, versículo 7. Então eu falei do que devemos, primeira coisa, quando saímos da sepultura. Segundo, como devemos andar. Terceiro, o que devemos fazer. Efésios capítulo 4, versículo 7. E a cada um de nós foi concedido a graça conforme a medida repartida de Cristo. Por isso diz, quando subiu às alturas, levou cativo. A minha versão diz outra coisa, então eu não consigo ler o que está ali. Vou ler, tentar. Quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros, não, levou cativo o cativeiro, e concedeu 12 aos homens. Não libertou alguns, ele libertou todos. Levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, diz a Bíblia. Cristo nos libertou. O salmista no Salmo 68, no versículo 18, ele fala o seguinte, fala que Jesus receberia homens como presente, homens como dádiva. Quando ele quebrasse o cativeiro, diz o salmista, quando o cativeiro fosse rompido, ele receberia homens como presente, ou seja, as pessoas que estariam sendo libertas, ou que seriam libertas, seriam dadas a Jesus como presente. Mas o apóstolo Paulo, quando escreve, diz que quando ele quebrou o cativeiro, ele deu dons aos homens, ele deu presente aos homens, ele deu presentes, ele deu dons aos homens. Isso significa que repousa sobre mim e sobre você, sobre todos aqueles que foram libertos por Cristo. Ele liberou dons sobre a sua vida. Existe um lugar, como eu já disse, no corpo que pertence a você, e para que isto aconteça, Ele liberou dons sobre a sua vida. Deu dons aos homens. E ele continua dizendo que estes dons é para a edificação do corpo, para que haja crescimento do corpo. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu 12 aos homens. Olha, aquele que subiu também é o mesmo que desceu às partes inferiores da terra. Aquele que desceu também subiu para encher todas as coisas, diz a Bíblia. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros profetas, outros pastores, outros evangelistas e mestres, ou evangelistas, pastores e mestres. Ele diz. Mas ele continua dizendo que existia um propósito para isto. Existe um propósito, olha, está aqui no versículo, Efésios capítulo 4, versículo 12. Eu vou ler com você. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, na minha versão diz com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Então deixa ali por enquanto. Ele concedeu dons aos homens, para exercício do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que todos nós cheguemos à unidade da fé, para que todos nós pudéssemos nos tornar um corpo, um único corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé
e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Sabe, o conhecimento de Jesus Cristo não é exclusividade para alguns. Ele diz: estando vós arraigados e alicerçados em amor, para que possais compreender com todos os santos qual é a largura, qual é a altura, qual é o comprimento, qual é a profundidade. São todos os santos. Jesus quer se revelar a todos. Jesus deseja se revelar ao seu corpo por inteiro, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Por isso a necessidade de que você se posicione no corpo para desempenhar o seu papel, para cumprir a sua missão, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que haja crescimento, e para que então todos nós possamos conhecer Cristo por completo. Há uma necessidade. Se você tem sentido um dom, se você sente um chamado, hoje é o dia de você se posicionar no nome de Jesus. Não importa o que você passou, não importa quantas decisões, não importa, existe um dom dentro de você, para que você cumpra um propósito no seu ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que Cristo então se torne conhecido de todos. A necessidade disso, irmãos. Ele diz ainda que precisamos ter a estatura, chegarmos à estatura de homem perfeito, ou de varão perfeito, uma pessoa completa. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo o seguinte, irmão: na malícia eu devo ser como criança, mas no juízo, no entendimento, eu preciso ser adulto. Chega de criancice dentro da igreja. Esse não é o que Deus deseja. Os dons foram derramados sobre a igreja de Cristo, a palavra de Jesus Cristo é ministrada para que haja crescimento, para que todos conheçam a Jesus Cristo, para que as pessoas cresçam. Há dois tipos de crescimento, irmãos, que eu vi aqui: o conhecimento de Cristo, que nos leva a crescer na vertical, ele nos aproxima do Pai, ele nos aproxima dos céus, ele nos aproxima do propósito. Este é o ensino da palavra, este é o tipo de conhecimento que eu preciso buscar. Mas a Bíblia fala também de outro tipo de crescimento que é natural, que quando eu cresço na vertical, então, se você concorda comigo, quando eu cresço nesse conhecimento, a Bíblia diz que todo edifício bem ajustado cresce. Há um crescimento natural também na horizontal. E agora eu falo de números, pessoas, porque Atos 2,47 diz que Deus acrescenta aqueles que deviam ser salvos. Deus acrescenta naturalmente pessoas, quando o corpo está ajustado, quando nós estamos unidos, quando nós estamos buscando o pleno conhecimento de Cristo, quando nós alcançamos a estatura de varão perfeito, há um crescimento natural, há uma atração em nós, causada pelo Espírito Santo. As pessoas são atraídas pela presença de Deus. Eu preciso então buscar esse conhecimento de Cristo, crescer em direção aos céus, crescer na graça, crescer no conhecimento, em intimidade, em relacionamento com Ele, para que haja então um crescimento natural. As coisas ao seu redor começam a acontecer naturalmente, quando você busca primeiro as coisas do alto. Muitos de nós fomos ensinados a buscar as coisas que estão ao nosso redor. Você precisa fazer uma análise, se hoje você não tem pensado assim, se amanhã como está a sua preocupação. Hoje, o quanto você cresceu em Cristo hoje? Você vai sair daqui hoje transformado, mudado? Você sai daqui hoje com a convicção de que nunca, para o resto da sua vida, sairá uma mentira dos seus lábios? Sai daqui hoje com essa convicção? Jesus disse em João 8,44 que o pai da mentira é Satanás. Você é filho de Deus? Você é filho de quem? Falai a verdade. Não é não tô aqui. Fala que eu tô aqui não. Enche de contas para pagar, faz um monte de besteira que você não devia fazer, e depois ainda vai perder a salvação porque fala mentira. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Cometa os seus erros, mas assuma, seja verdadeiro com aquilo que você fez. É o primeiro passo para que as coisas possam consertar. Eu já vi muito isso. Fala que quando tinha telefone em casa, não era celular, que agora não, agora ele não mente na cara. Ele pega o celular e sai de fino e vai atender lá não sei aonde, ou ele aperta um negócio para não receber a ligação, porque ele já conhece, que ele já salvou o número, né? Agora a mentira é diferente. Não posso atender, mas está tomando um suco, mas clica no vermelho que não pode atender. Isso não é mentira, não? Ou não? Porque eu ainda estou na época do telefone em casa, aquele telefone, sabia, que tocava lá, né, que alguém tinha que atender. Aí o inocente do menino menorzinho é o que corre para atender. Para ele é festa, né? E o pai tem que avisar desesperadamente. Se for para mim, fala que eu não estou aqui não. Irmão? Você não sabia disso não? Isso aconteceu muito dentro da igreja, irmão. Fala que eu estou aqui não. E depois, como é que fica a situação? Fala que eu estou aqui não. Cresceu-se um menino mentiroso. Isso é coisa de crente? Fala a verdade. Não, não sou eu, não é o seu irmão. Não sou eu não. A Bíblia diz, falai a verdade. Cristo é a verdade. E Jesus Cristo diz em João 8,44, vós sois filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. Eu só estou te mostrando o oposto entre a palavra e a outra palavra, e cabe a você julgar. Hoje, então eu vou perguntar de novo, hoje, ao sair daqui, você sai com a convicção de que você jamais dirá uma mentira? Quem era amor? Quem era o telefone, amor? Nada não. O telefone tocou do nada, irmão. É porque Gabriel agora não vem mais não, Gabriel agora liga. Nada não, irmão. Misericórdia. O seu telefone não tem o dedo lá da sua esposa também, junto, não? E lá em casa eu pergunto para ela qual é a senha. Do meu e-mail, do não sei o que, ela me lembra. Sim, irmão. E agora nós adotamos ainda o seguinte, como eu preciso guardar determinados textos, então a minha senha é aquele texto, para que eu nunca esqueça. Então toda vez que eu vou abrir meu telefone, está assim, ó, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Meu telefone toca. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. É 27, Salmo 04, que é 27, 4, 19. Isso eu preciso buscar neste ano de 19. Então é 27, 04, 19. É sim, a senha do meu telefone. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Você precisa disso? Faça isso aí. Você pega o telefone que vem aquela ira. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Você ri, né? Eu não tinha intenção de te fazer rir, não. Viu? Tinha intenção, não. Sei, não parece brincadeira, você está rindo, mas deixa eu te falar, é sério. Eu entro no banco todos os dias, porque eu tenho empresa. Todos os dias eu tenho que digitar ano de 2019, Isaías 58, versículo 01 ao versículo 14. O jejum que agrada a Deus. Que eu preciso me tornar um reparador de brechas. Toda hora que eu vou entrar no banco, eu preciso me lembrar de que, olha, Deus me chamou para ser um reparador de brechas. Isto é uma forma, é uma estratégia minha, para eu me lembrar diante de algo que vai me fazer esquecer de tudo, que é contas para pagar, eu tenho que me lembrar. Para que fazemos? O que devemos fazer e para que fazemos? Eu já mencionei. Primeira coisa para que fazemos é crescimento individual. Efésios capítulo 4, versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induze ao erro. Meninos, agitados de um lugar para o outro. Se você fala uma coisa diferente, amanhã Deus dá a direção ao irmão para mudar de igreja. Agitado como a onda do mar, irmão.
não consegue receber uma palavra de exortação. O irmão não pode falar. Se o irmão falar alguma coisa comigo amanhã, eu tenho certeza que eu vou receber a direção de Deus para poder ir embora. E muda para lá, e muda para cá, ao invés de entender que unha precisa ser lixada, unha precisa ser cortada. Sim. Como o ferro afia outro ferro, assim o irmão afia outro irmão, né? Provérbios. Deus vai usar os irmãos, diz a Bíblia. Alguém vai me dizer algo. Às vezes é para edificação. Aliás, sempre é para edificação, mas às vezes é uma palavra de exortação. Para a edificação do corpo, que eu falei do crescimento vertical, Efésios 4:12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Crescimento da igreja, Efésios 4:16, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. De novo, o corpo é edificado segundo a justa cooperação de cada parte. Vê como é que a sua parte é importante para a edificação do corpo? No qual não efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios capítulo 2, versículo 20 a 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito.